A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com os irmãos. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem desta noite é elementos necessários para a vida cristã. Lucas 12, 35 a 59. Senhor, obrigado a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Senhor, ó Deus, nós estamos reunidos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, para estudar a Tua palavra. Esteja me usando, ó Deus, como instrumento de Suas mãos. Venha, ó Deus, estar nos edificando, nos fortalecendo, Deus, com o leite, com o pão espiritual que é a Tua palavra. Eu oro e agradeço no nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Estamos nós vivendo os últimos dias, ou então os últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Nós somos pré-milenistas, né? Nós vemos nos nossos últimos dias doenças espalhando sobre o mundo. Nesses últimos anos, a Covid-19, né? Corves, né? É isso? SARS-CoV 2019, que matou, dizimou várias pessoas neste planeta e deixou também marcas em várias pessoas, e muitos cristãos que se dizem cristãos, né, ficaram desanimados. O povo de Deus ficaram desanimados, ou se era realmente o povo de Deus, né? Mortes, violências, dor, sempre teve isso, mas hoje mais impactados no mundo. Pestes, terremotos, nação se levantando contra nação, reino contra reino. No mundo você vê pessoas brigando por coisas terrenas, por coisas tão banais, né? Famílias brigando por heranças, né? Israel numa batalha sem fim, a Rússia e a Ucrânia, no qual a Rússia tentando usurpar da propriedade alheia para fins, interesses políticos. E na última semana, os acontecimentos aqui perto, né, no Rio Grande do Sul, o alagamento de grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Mas tudo isso mostra quão grande é a necessidade de estarmos preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, os elementos que vamos estudar aqui, através de Lucas capítulo 12, do verso 35 a 59, Jesus está há 2000 anos atrás falando a uma multidão de pessoas e aos seus discípulos reunidos ali. Não sei em que lugar que foi ali, mas provavelmente ele estava ali reunido com uma multidão e com seus discípulos, e ele estava então ensinando acerca destes itens que vamos ver logo a seguir. Ser vigilante, estejam cingidos os vossos lombos, verso 35, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de volta das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos.
Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que a hora iria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Amém. O Evangelho de Lucas trata o Senhor Jesus como o Filho do Homem. Você pode ler na sua casa o Evangelho de Lucas, você vai ver sempre a expressão Filho do Homem. Nós devemos estar prontos para servir. Estar prontos para servir é estar apto e com vontade de trabalhar, né? O preguiçoso, né? Vai ter com o preguiçoso, aliás, com a formiga, né? Ó, o preguiçoso. Por quê? A formiga, ela faz lá a sua fila, não tem uma força, né? Mas você vê ela carregando folhas enormes, né? Tem formiga que carrega folhas enormes. E ela mostra para o preguiçoso que nós temos que trabalhar. Mostra para o preguiçoso que nós temos que trabalhar. Conservar aceso a lâmpada que está no seu coração. É encher-se do Espírito Santo com a sua sã doutrina. Olha só. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A candeia, quem é mais antigo sabe que era aceso lá a lamparina, né? Tinha que colocar a vela, sei lá, umas coisas, óleo, né? E se não tiver o óleo, não tem jeito, né? Lembra da parábola das 10 virgens? O azeite esgotou de 5 que não eram prudentes, e aí as 5 que eram prudentes não podiam dividir. Se dividisse, de todas acabaria. Nós temos que estar aptos e com vontade de trabalhar e conservar a nossa lâmpada acesa que está no nosso coração. Olha só o verso 34, não está aí, mas na tua Bíblia, 12:34, antes de chegar no 35, está escrito assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O coração não é aqui, o coração é a sua mente. Onde está a sua mente? A sua mente está nas coisas terrenas, no querer trabalhar para ganhar dinheiro, para viver uma vida melhor. Não digo que isso é errado, isso é natural do ser humano, trabalhar para viver bem, né? Não é errado isso, mas o que é errado é você colocar as coisas dessa vida acima do seu Criador, do seu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, do seu Senhor. Ele é o nosso tesouro. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? E ele começa então o verso 35 dizendo: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aquele que espera o seu senhor voltar de um banquete de casamento. O noivo oriental, depois de jantar com seus amigos, vinha à casa da noiva para reclamá-la ao pai da noiva, considerando que o retorno era tarde da noite, segunda ou terceira vigília. A primeira vigília da noite é das 6 da tarde às 9. Então quer dizer, são divididos em 4 vigílias. Das 6 às 9 a primeira, das 9 à meia-noite a segunda, e a terceira da meia-noite às 3 da manhã de hoje. Então era tarde da noite, o noivo chegaria até 3 horas da manhã provavelmente. E muitos servos achavam que esse noivo não chegaria nunca.
E o que acontecia? Ele relaxava, ele abusava de sua autoridade que o Senhor colocou, impôs para ele, e então batia, um termo aqui que eu vi aqui, batia nos servos. Ora, ele não é senhor, ele é apenas um mordomo, aquele que está servindo também, só que servindo de maneira errônea. E no verso 39 você vê assim: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha só a figura de linguagem, passou do noivo para ladrão. Então a mudança que nós vemos aqui, de uma figura de linguagem do noivo para um ladrão. O que o ladrão faz? Ele vem senão a roubar, matar e destruir. E ele não vem avisando, porque se ele viesse avisando, vinha todo mundo já armado, já pronto, como um sentinela, pronto para atacar e para então desarmar o ladrão. E Paulo aplicou a mesma figura de linguagem para a segunda vinda em 1 Tessalonicenses 5:2. Vamos lá, rapidinho. 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, o nosso Senhor, Ele não avisa, Ele não vai avisar. Nós devemos estar vigilantes, ser vigilante. Estar conservando a sua palavra, a palavra do Senhor no seu coração. É preciso encher a sua mente com as delícias do reino. E quantas delícias o Senhor tem preparado para nós, e muitas pessoas estão desprezando. Devemos estar preparados como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Devemos estar preparados para a vinda de Cristo, que será inesperada, como a chegada de um ladrão. Então, nós devemos estar alertas, vigilantes, atentos, porque não sabemos nem o dia, nem a hora, mas sabemos que Ele certamente virá, como um que chega de repente. Verso 40: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E quantos cristãos estão falando: não, nós vamos morrer, não vai ser arrebatado nada. Você já ouviu isso? De muitos cristãos, você ouve isso, como se a volta de Cristo estivesse bem longe. Mas quão perto está, e você percebe pelos acontecimentos no mundo. É o que nós vamos ver ao decorrer do texto. Jesus então ele conversa com seus discípulos e faz um alerta para eles: sejam vigilantes, entendam de uma vez, como aquele que se preocupa com o aprendizado dos seus filhos. Chega aqui, deixa eu ter uma conversinha com você. Meu pai fazia isso comigo, né? Olha, você fez isso. O Senhor faz isso conosco. Olha, entenda que o fim dos tempos está próximo. Esteja vigilante. As nossas mentes
têm que estar ligados na palavra do Senhor e que possam botar em prática, fazer o que a teoria vire ação. Jesus então ele ensinava ao povo por parábolas, mas com os discípulos ele empregava uma abordagem mais direta, mais íntima com os discípulos, para que eles observassem e fossem luz depois que ele saísse e que viesse o Consolador. Eles seriam então a porta triunfal para o Evangelho se espalhar em Israel e no mundo. Essas exortações à vigilância não eram, porém, exclusivamente para os discípulos, é para nós, é para a igreja. Marcos 13, 37. Vamos lá em Marcos 13, 37. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Nos versículos que seguem, ele frisa, ele realça o dever de cumprir com as responsabilidades. Então seja responsável, vigie. Segundo ponto, ser fiel. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O segundo ponto está ligado à fidelidade, ser fiel. Um administrador é aquele que, logicamente a palavra já fala, administra, que toma conta de algo valioso, que vale muito dinheiro. As nossas coisas a gente administra bem, né? E as coisas dos outros tem que ser mais ainda. Não é verdade? Devemos, né? Ele pode muito bem se corromper por ter contato com muito dinheiro. Contato, né? O presidente da República, ele tem contato com muito dinheiro. O governador também. E o prefeito também. E tem um órgão que diz Tribunal de Contas. E se não tivesse esse Tribunal de Contas, já tem corrupção, né? Se não tivesse isso, aí que ia ser pior mesmo. Esse Tribunal de Contas, ele fiscaliza. Então nós temos prefeito e nós temos vereadores. E o que o vereador faz? Fiscaliza. Ele fiscaliza o quê? As obras. Ele fiscaliza os atendimentos. Ele fiscaliza se está andando as coisas na cidade. Além de fiscalizar, vai atrás das coisas para o município. Esse, então, posso dizer que são os fiscalizadores. E o administrador é aquele que executa, ou seja, é um executivo. O administrador fiel, aqui nós temos um substantivo, uma qualidade ligado ao sujeito, né?
além de ser administrador, ele é fiel. Se ele é fiel, logo ele não é corrupto. Mas o seu caráter, ele está sendo testado. Seu caráter está sendo provado. O caráter de uma pessoa é mostrado na ausência do seu patrão. Não na sua frente, mas sim na ausência do patrão. Quando este confia algo valioso que pertence ao seu patrão, como ao administrador. E como vai ser maravilhoso você ouvir do Mestre Jesus, da sua boca: servo bom e fiel, foste no pouco fiel e no muito, eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é fé. Agora, muitos vão ouvir: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. É terrível isso. E nós temos a obrigação, o dever de estar sendo fiel com o Evangelho e falar para cada um lá fora esse amor glorioso que o Senhor nos deu através do seu Filho Jesus, a salvação que só Ele pode dar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem for encontrado fiel na vinda do Senhor, este será promovido, será bem-aventurado, como diz aqui no verso 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como nós lemos lá no primeiro, vigilante e sendo fiel. O Senhor certamente o colocará sobre todos os seus bens, pois mostrou que pode ser digno de confiança. Quem for fiel no pouco, ele será confiado o muito. Já o infiel será castigado na segunda vinda de Cristo. Para esclarecer então, Jesus ele estava se dirigindo aos discípulos e também a toda a multidão que estava ouvindo ele. Jesus então ele contou a parábola do mordomo fiel. O mordomo, que é o administrador, era geralmente como um escravo encarregado. Você já viu aquele comercial antigo do suco tanque? James, mordomo. O mordomo faz o que? Ele atenta ao pedido do Senhor. James, Alexandre, Denivaldo, Dom Marcos. É assim que o Senhor ele chama por cada um de nós. Samuel, eis-me aqui, ele disse, E isso depois dele ter ido em Eli 2 vezes, porque ele não conhecia ao Senhor, apenas de ouvir falar, mas de falar com ele diretamente não. A parábola diz que o ceticismo, sobre a sua volta, produz abuso de autoridade e, como conseguinte, o relaxamento de sua conduta. No caso dos infiéis, eles maltratam aqueles que estão abaixo dele. O Senhor nunca vai vir, então eu vou abusar da autoridade. E o que vai acontecer? Virá o Senhor, o versículo 46, daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. A vinda do Senhor trará recompensa para os que são fiéis, e juízo para os que são infiéis. A linguagem então no verso 48, vamos lá,
diz assim, 47 e 48: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe se confiou, muito mais se lhe pedirá. Então nós vemos aqui uma linguagem no verso 48 do grau das cobranças. O que se cobra mais? De um governador ou de um presidente? Logicamente de um presidente da república, porque ele governa sobre 26 estados, 26 e mais um Distrito Federal. O terceiro ponto: entenda que há juízo, punição. Então, seja prudente. A responsabilidade do nosso trabalho requer o processo e a conclusão final. Logicamente, nós devemos dar o lucro e não o prejuízo, porque se dermos o prejuízo, logicamente, como o Roberto Justus falava no seu programa, você está demitido. O irresponsável, o preguiçoso, aquele que enrola no trabalho, que não trabalha logicamente, ele está dando prejuízo ao seu senhor, está desperdiçando as suas funções, os seus talentos, não está usando adequadamente para a obra do Senhor. Logicamente, nós estamos ligados à videira verdadeira, nós somos os galhos, os ramos, e o Senhor, Ele vem, Ele nos polda para que nós demos mais fruto. E aquele que está seco, o que ele faz? Corta, lança fora para queimar no fogo, porque nada serve. Destituído será do cargo, exonerado, porque não faz o que é ou o que foi lhe havido de fazer. Ou seja, o Senhor, Ele manda você pregar o Evangelho, pregue o Evangelho. O Senhor pede para que você faça isso, faça aquilo que você, o talento que Deus te deu, prepare o talento que Deus te deu, use para a glória do Senhor. Privilégios maiores implicam responsabilidades maiores. A ignorância não será inocentada. Eu vi um professor falando que abomina a ignorância. Abomino a ignorância. O Senhor abomina também a ignorância acerca dele. E Ele apresenta ao pecador a justiça, o juízo imposto. A ignorância não será inocentada, mas aquele que tem conhecimento, este terá mais responsabilidade e será responsabilizado. Se você sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É necessário ter conhecimento de Deus e ter responsabilidade para crescer na graça, no conhecimento e no amor do Senhor. É a nossa responsabilidade propagar o Evangelho, é a nossa responsabilidade sermos luz, estarmos com as nossas candeias acesas. Essa é a responsabilidade que temos nas nossas mãos. Quarto ponto: essa responsabilidade traz divisão, a divisão, pois nem todos aceitam a Cristo. E você é separado, você é santo.
Verso 49: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós, que vim trazer paz à terra. Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Jesus veio para uma missão. Qual é a missão? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado seu, o meu pecado, porque deixou tudo lá na cruz. Mas não para nós continuarmos pecando, não. É para trabalharmos as nossas vidas em santidade até que Ele venha, até a plenitude dos tempos. A missão era morrer por nós. Ele se fez sacrifício por nós na cruz. Recebeu o juízo para si, para nos salvar. Jesus veio trazer paz para a nossa alma. Quão doce é a paz em Jesus Cristo. Você pode dormir tranquilo, sossegado. É claro, você tem uma certa preocupação, né? Ontem eu tive uma preocupação com a minha mãe, né? Aí já fui levar ela correndo no médico. Claro, a gente tem que cuidar. A nossa mãe, né? É obrigação, não somente obrigação, mas é o amor que a gente tem pelas nossas mães, né? E devemos, então, estar demonstrando isso, tanto na saúde quanto na doença. Os que rejeitam o Evangelho da graça de Deus, também rejeitam os membros da família que o abraçam. O Senhor Jesus, Ele veio lançar fogo na terra. Ele veio trazer juízo. Ao mesmo tempo que Ele veio trazer juízo, Ele veio trazer a sua graça. Né? Nós cantamos uns 2, 3 hinos, né? Vinde a mim, né? Manso e suave. Jesus está convidando, né? Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Jesus veio trazer paz para a nossa alma, mas ao mesmo tempo Ele trouxe divisão. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. Aqui nós vemos o certo batismo é o juízo, né? Nós somos batizados no Espírito Santo, né? Tem uns que falam manda fogo, né? Algumas pentecostes, algumas coisas manda fogo, mas o fogo na verdade é juízo de Deus. Não tem nada a ver com fogo, queima meu Senhor, não. Esse fogo não tem nada a ver, né? O fogo, ele significa o juízo de Deus, está associado à divisão. O julgamento que está sobre os ímpios, que nos separam, que separam os justos. Jesus declara que a divisão é certa. O judaísmo era uma religião familiar, em conjunto, né? Então, portanto, as pessoas elas adoravam em conjunto. Não tinha aquela individualidade, mas Jesus ele trouxe a salvação, e a salvação ela é pela graça, e além de ser pela graça, ela é individual. Cada um tem que tomar a sua decisão em Cristo Jesus. Filho de crente, crentinho não é. O filho de crente também tem que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus então ele previu cortes familiares.
pois a decisão é individual, é exigido isso de cada um. Quando os homens não ficam à altura da cruz, do desafio da cruz, comumente tornam-se críticos dos que o aceitam, porque eles não conseguem enxergar, estão mortos em seus pecados, não teve a revelação, não foi escolhido de Deus, não tem como, se o Espírito Santo não tocar na vida da pessoa, não tem como ela ser salva. Quanto mais longe da cruz eu estou, menos eu me vejo. Quanto mais longe da cruz eu estou, menos eu me vejo em meus pecados. Por quê? Porque as pessoas que estão longe da cruz não conseguem enxergar que são pecadoras. Conseguem enxergar seu egoísmo, sua avareza, conseguem enxergar a inveja, porque está alicerçado naquilo. Nós aprendemos hoje de manhã os falsos mestres, porque eles nunca foram salvos. Logicamente eles vão tentar fazer confusão, porque o seu egoísmo está impregnado. Eles não conseguem enxergar o pecado nele mesmo, e não conseguem enxergar a cruz, porque a cruz está tão longe, tão pequena. Mas quanto mais eu vejo a cruz perto de mim, eu vejo a grandeza do Senhor e quão miserável eu sou e careço da graça de Deus. E mais eu vejo que eu sou pecador, porque aí eu consigo enxergar as minhas falhas, os meus pecados, porque eu estou próximo da cruz. Mas se a cruz está pequena para muitos, eles não conseguem enxergar isso, infelizmente. Quanto mais perto da cruz então eu estiver, mais eu vejo a minha pequenez, e quanto que eu careço da sua benevolência, da misericórdia, da graça, do seu amor, e mais eu vejo a grandeza esplêndida do nosso Deus. Amém? Quão grande é o meu Deus! Nós já ouvimos essa música, né? Quão grande é o nosso Senhor, é inimaginável. O que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca escutou, é o que o Senhor nos tem preparado. Quinto ponto, verso 54: e dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Então o Senhor ele pergunta aqui, por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Ele chama aqui muitas pessoas de hipócritas. Saiba discernir acontecimentos, esse é o quinto ponto. Saber discernir o tempo do céu e da terra. Muitos conhecem, né? Muitos estudiosos, você vê a previsão do tempo, na hora do almoço eu vejo o jornal hoje, né? Aí tem lá a meteorologista, da previsão do tempo. É claro, ela sabe por quê. Está lá no mapa, lá, já a chuva lá onde está os pontos, então está lá, né? Sabe quando faz calor, quando faz frio, quando chove, quando é seco, mas também erra, porque não são perfeitos, né? Então, erram também. Jesus então aqui está falando para a multidão, censurando-os, que eles não sabiam discernir a época em que estavam vivendo, nem o que era justo. Estavam cegos, como um cego pode estar. Estavam mortos, como aquele que
que fede no caixão, não consegue enxergar nada na sua frente. Eles entendiam as coisas da presente era, mas eram leigos, ignorantes em relação às coisas do futuro, do que hão de acontecer. Sabiam interpretar as leis da meteorologia, mas não conseguiam sequer discernir o Messias que estava logo na frente deles, presente, de corpo presente, corpo, alma e espírito presente ali. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, temos o discernimento revelado em Cristo, pelo Espírito Santo em nós, de saber que o fim está próximo e que prestes as coisas do futuro, escritas no livro, na Escritura Sagrada, estão prestes a ser concretizadas. Nós não devemos estar lentos, nem dorminhocos. Desperta tu que dormes. É um texto que fala assim. Não lembro qual é a passagem, mas tem. Desperta tu que dormes. Não tenha déficit de atenção acerca dessas coisas. Vejam o que está acontecendo no Brasil, no mundo, nas pessoas, na mídia. O show da Madonna, que foi abominável, uma afronta contra Deus, terrível, e pessoas estão aplaudindo, pessoas estão achando isso uma maravilha, estão cegos. Sexto ponto. Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, verso 58, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Seja diligente, tenha zelo com as coisas, né? Essa é a interpretação de diligente. Investigue a sua vida, faça um check-up na sua vida. Veja se Cristo tem trabalhado na sua vida, se você tem deixado Ele trabalhar na sua vida, porque Ele quer trabalhar na sua vida. Jesus nos mostra a necessidade urgente de nos prepararmos para comparecer ao tribunal de Cristo. Nós estamos sendo moldados, preparados para comparecer ao tribunal do Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O justo juiz está pronto. E você? E eu? Sempre esteve pronto para julgar o mundo. Deus está sempre pronto para julgar o mundo. Os cristãos, os filhos do Altíssimo, nós, salvos em Cristo Jesus, nós temos um advogado, e nós já estamos absolvidos por esse advogado. Jesus Cristo pegou as nossas causas, lançou na cruz. Satanás não tem poder de te condenar, porque Jesus, Ele nos absolveu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não podemos comparecer a esse tribunal sem estarmos em paz com Deus. Precisamos ser reconciliados com o Senhor antes daquele grande dia. Muitas pessoas estão nessa condição de precisar do advogado para ser absolvido. Que Jesus pegue a causa das pessoas que estão lá fora para ser absolvido daquele grande dia.
O grande dia para aqueles que estão no Senhor em Cristo, mas terrível dia para aqueles que estão perdidos, porque a condenação é certa lá em Adão, mas Jesus, ele absolveu a nós como reconciliados novamente com o nosso Senhor. A única maneira de sermos reconciliados e termos paz com Deus é por meio de Cristo, o Messias de Deus. E ele estava ali presente no meio da multidão e no meio dos seus discípulos, e falando desses itens: seja vigilante, né? Concluindo, seja vigilante, seja fiel, né? Entenda que há juízo, punição para aqueles que estão debaixo da ira de Deus, mas entenda também que há um advogado, ele está com a causa, pronto para te absolver. É só você estender a mão para ele, né? Como eu estendi, como cada um de nós aqui estendemos a mão e entregamos a causa para ele, e ele nos absolveu no Espírito Santo. Saiba discernir acontecimentos, tenha zelo, investigue a sua vida. Tenha tudo isso em mente, para que você esteja preparado para o encontro com o Senhor e tenha a aprovação de Deus em Cristo Jesus. E viva vigilante, viva 100%, todo o tempo, 24 horas por dia, sendo uma sentinela, um sentinela. Seja fiel, seja prudente, seja santo, separado, com discernimento, e tenha zelo com as coisas que Deus te deu, pois você é um mordomo dele. Amém. Deus te deu o corpo, a alma e o espírito, e te deu vida em Cristo Jesus. Então, tenha cuidado com o teu corpo, com a tua vida, com a tua mente e com as coisas que Deus te deu. E termino com 2 Timóteo 2,15, né? Um texto bem conhecido dos irmãos. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como mordomo, como administrador, que vai colocar ali todas as coisas. Ó, Senhor, o Senhor me colocou aqui, ó, tá tudo certinho, né? Veja se está tudo certinho mesmo, tá? Com humildade falando. Tenho certeza que o servo do Senhor com humildade vai falar. Aliás, nem vai ousar em falar, né? O próprio Senhor já vai ver isso, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Senhor, nos ajude, ó Deus, a estar em constante e fervente oração na sua palavra, manuseando, Deus, de maneira correta a sua palavra, Deus, para os que estão lá fora, porque sei, ó Deus, que muitas pessoas não usam a sua palavra de maneira correta, usam, ó Deus, para se garantir em alguma coisa, mas nós nos já garantimos em Cristo Jesus. Não temos que fazer sacrifício nenhum, porque o Senhor já fez por nós. Obrigado, Deus, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Esteja abençoando a semana que nós vamos, ó Deus, estar vivendo pela graça do Senhor. E obrigado, Senhor. E ora vem, Senhor Jesus. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, eu faço essa oração com o perdão de meus pecados e das minhas falhas. Amém.